Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é uma aula gravada, tá? Eu estarei à disposição de vocês no Classroom, mas eu vou deixar ela gravadinha para que vocês tenham acesso à explicação de maneira corrida, ou seja, de maneira que ela seja dada por inteiro, sem interrupções ou desvio de foco, ok? Porque é um conteúdo que requer um determinado raciocínio e é bacana que esse raciocínio caminhe sem grandes interrupções, tá bom? Então, eu gravei a aula de hoje com o conteúdo, mas estou à disposição de vocês no Classroom para vocês durante o horário de aula de cada um. Tudo bem? Então, eu quero pedir, antes de começar a explicar, tá? Que quem não fez a atividade avaliativa que eu postei a semana passada, ou qualquer outra atividade avaliativa que eu já tenha dado, que vocês entrem no Classroom, verifique e faça as atividades, tá? Porque elas estão todas lá à disposição e no final deste mês já encerra-se o bimestre. Isso quer dizer que a partir da segunda quinzena, vocês todos precisam estar com as atividades avaliativas em dia para que a gente possa gerar as médias de vocês do primeiro bimestre, né? E, infelizmente, quem não tiver com tudo em dia, começa-se aquele fluxo de solicitar das famílias as razões pelas quais os alunos não entregaram as atividades. Então, serão feitas ligações para as famílias contando que vocês precisam entregar determinadas coisas que não fizeram. Então, já estou adiantando a situação para que cada um de vocês organize a vida de vocês. Por quê? Porque a partir da segunda quinzena, quem não entregou, o pai e a mãe será acionado para que verifique e coloque vocês para fazer as atividades. Tá bom? Então, entra, verifica, já responda, já faça com atenção, use o material, tá? Para você ficar com tudo em dia e a gente evitar algum tipo de dissabor ao longo do fechamento dessas notas nesse primeiro bimestre. Tá tudo muito tranquilo, em plena condição, entra, faça, para dar tudo certo para todos, ok? Então vamos lá. O que a gente vai aprender hoje? Tipos de predicado. Tipos de predicado e predicativo do sujeito, tá bom? Então, nós aprendemos na nossa aula anterior tipos de sujeito, certo? E aprendemos que sujeito é de quem se fala, né? Mas o que é dito desse sujeito? Como que chama? Chama-se predicado. Aquilo que você diz sobre um determinado sujeito construindo uma oração chama-se predicado, tá bom? Um exemplo: Maria cortou legumes para o almoço. Maria é o seu sujeito e o que se disse de Maria? Cortou legumes para o almoço. Maria é seu predicado, tá? Para você visualizar melhor o que seria o predicado dentro da oração. Bom, nós temos 3 tipos de predicado, tá? O predicado verbal, onde um verbo manda em toda circunstância da oração, tá bom? Nós temos o predicado nominal, em que o nome manda em toda circunstância da oração, e nós temos um predicado verbo nominal, em que um verbo e um nome juntos mandam em toda circunstância da oração, né? Na hora de você construir o que se diz do sujeito, ou seja, o predicado, tá bom? Vamos adiante. O que é o predicado verbal, gente? Vou começar por ele. O predicado verbal, ele tem obrigatoriamente, tá, um verbo que manda em todo o processo. Esse verbo é um verbo significativo, também é chamado de verbo nocional, também é chamado de verbo de ação, tá? Então, se você tem uma oração e quem manda, quem é o centro da informação dessa oração é o verbo significativo, exemplo, Maria cortou legumes. Observe, se eu tirar cortar, que é o verbo que eu usei aqui para vocês, ó. Se eu tirar o cortar daqui, eu apagá-lo, Maria, legumes para o almoço. Não se sabe se ela cortou, não se sabe se ela cozinhou, não se sabe se ela preparou, não se sabe se ela esqueceu-se, né, de preparar. Perceba. Então, se eu tirar o verbo, boa parte da informação vai embora com ele. Isso aqui é uma estrutura que a gente chama de predicado verbal, ou seja, o que se diz do sujeito, a maior parte da informação está sobre o verbo, que não pode ser retirado da oração porque ele é a base dessa informação a ser dada,
tá? Então, o predicado verbal é aquele que tem um verbo significativo, nocional, um verbo de ação, tá? Que é o núcleo desse predicado. É o verbo que manda nesse predicado, tá bom? O predicado nominal, vocês vão ver que tem um nome que manda nessa estrutura. Então, um exemplo, se você tem um substantivo, um adjetivo ou uma locução adjetiva, tá? Que manda no predicado, tá? O que vai acontecer? Você vai ter uma estrutura ali que tem um predicado nominal, tá? Suponhamos que eu dissesse, como eu usei aqui, o primeiro exemplo da Maria. Se eu dissesse assim, Maria está satisfeita. Note, Maria, como vocês aprenderam, é o sujeito, né? Normal, sujeito simples. E está satisfeita? Está satisfeita é o predicado. Notem, vocês têm um verbo de ligação aqui e uma característica de Maria que mora no predicado, que é um predicativo do sujeito. Isso aqui é um adjetivo. O que eu acabei de explicar para vocês? Que quando a gente tem no predicado uma palavrinha que é um núcleo desse predicado e que é um substantivo, um adjetivo, uma locução adjetiva, a gente tem um predicado nominal. Então, Maria está satisfeita? Note que se eu arrancar o verbo daqui, igual eu fiz no outro, né? Maria satisfeita. Eu não vou ter perdas informacionais significativas, né? Perceba que esse verbo ele é só um elo para ficar melhor a sonoridade da informação. Então, notem que a base da informação está em satisfeita, que é um adjetivo. Então, aqui eu vou ter um predicado nominal, tá? Que é formado por um substantivo, um adjetivo ou locução adjetiva como parte central da informação desse predicado, tá bom? Essa característica que mora no predicado e que se refere ao sujeito ou se refere, por exemplo, ao objeto, né, direto ou indireto que está ali à disposição da construção do predicado, ele é chamado de predicativo ou do sujeito ou do objeto. Quando se refere ao sujeito, predicativo do sujeito. Quando se refere ao objeto, predicativo do objeto. Tá bom? E o predicado verbo nominal? É quando eu tenho as duas coisas à minha disposição. Então, eu tenho um verbo nocional, ou seja, um verbo significativo, né? E eu tenho o predicativo, a característica, né? Que se refere ao objeto ou ao sujeito ali à minha disposição. Então, suponhamos que eu dissesse assim, Maria chegou feliz. Note, Maria continua sendo nosso sujeito normal e o restante, predicado. Note que eu tenho chegar, que é um verbo de ação, e eu tenho feliz, que é uma característica de Maria, então é um predicativo do sujeito. Quando eu tenho a minha ação e o meu estado, o meu predicativo juntos, construindo o predicado, eu tenho o predicado verbo nominal. Então, o primeiro aqui seria predicado verbal. O segundo aqui seria predicado nominal. E o terceiro seria predicado verbo nominal. Perceberam? Aqui quem manda é o verbo, por isso predicado verbal. Aqui quem manda é o nome, que pode ser um substantivo, adjetivo ou uma locução adjetiva. Então, predicado nominal. E aqui quem manda são os dois, a ação verbal e o predicativo, a característica do sujeito que está aqui no predicado, né? Então, por isso, predicado verbo nominal, tá? Temos mais exemplos aqui embaixo que eu vou trazer e vou explicar esse processo para ficar mais reforçado ainda, tá? Não se preocupem. Eu quero que vocês observem. Vocês notaram que aqui, no predicado nominal, a gente tem um verbozinho que ele só serve de elo entre o sujeito e o que se diz desse sujeito, né?
Isso aqui a gente chama de verbo de ligação. Caso vocês não se recordem o que é verbo de ligação, que é matéria do ano passado, eu trouxe aqui para vocês relembrarem, tá? Os verbos de ligação, eles são diferentes dos verbos de ação. Por quê? Porque os verbos de ligação, eles ajudam a construir a ideia de estado. Eles são apenas um elo, tá? Entre o sujeito e aquilo que se diz sobre ele. Então, eu quero que vocês observem que eu tenho uma sigla aqui, ó, FESPACTV. Isso aqui é para ajudar a lembrar quem são os verbos de ligação, tá bom? Então, quando você traça o FESPACTV lateralmente no seu caderno, né, nas suas anotações para você recordar os verbos de ligação, você só completa a sigla com os verbos, isso contribui para a assimilação, tá? É uma estratégia mental, notem. FESPACTV, o F é de ficar, o E é de estar, o S é de ser, o P é de parecer e de permanecer, o A é de andar, esse andar aqui é no sentido de estar, tá? Eu tenho continuar, eu tenho tornar e eu tenho viver, também usado no sentido de estar. Como assim, professora? Usado no sentido de estar. Se eu digo assim, Maria vive triste, é que ela está continuamente triste. Então, esse viver, ele é sinônimo de estar. Então, por isso é um verbo de ligação. Agora, se é o ato de viver, é o ato de exercer a vida, aí já é verbo de ação, tá? Fiquem espertos com isso. Andar é a mesma coisa. Se eu digo assim, Maria anda triste. Então, é que Maria está continuamente triste. Então, percebam que quando eu uso o verbo andar assim, no mesmo sentido de estar, ele é verbo de ligação. Agora, quando eu uso o verbo andar com o mesmo sentido de caminhar, aí é uma ação a ser executada. Aí ele não é verbo de ligação, tá? Fiquem espertos com esses dois. Andar, ó, vou sublinhar aqui para ficar melhor para vocês. E viver. Por quê? Porque dependendo da forma que ele é usado, ele é verbo de ligação. Dependendo da forma que ele é usado, ele é verbo de ação. Tá bom? Ele está ali usado como sinônimo de estar, ele é de ligação. Ele está sendo usado no exercício de um determinado ato, para representar o exercício de um determinado ato, o ato de viver ou o ato de caminhar, aí é de ação. Tá bom? Esses aqui são os verbos de ligação que a gente tem em língua portuguesa. Todos os outros verbos que sobraram em língua portuguesa, eles são verbos que a gente chama de ação, tá? E temos também os verbos que expressam fenômenos naturais: chover, ventar, relampaguear, nevar, trovejar, tá? Então, percebam que os verbos de ação e os verbos que indicam fenômenos naturais, eles são todo o restante dos verbos da língua. E os de ligação? Só esses aqui do FESPACTV. Então, vale a pena ter de cabeça, tá? Esses do FESPACTV para você separá-los dos demais verbos e saber quando eles aparecem que eles estão funcionando como elos. Tudo bem? Vamos a mais exemplos, para ficar bem claro para vocês. Eu tenho aqui, ela está feliz. Ela é o nosso sujeito, né? É de quem a gente fala. Se fosse classificar aqui, seria sujeito simples. E está feliz, que é a parte em vermelho, é o nosso predicado. Vamos analisar esse predicado para ver o que ele tem. Bom, ele tem o verbo estar. Eu acabei de aprender que o verbo estar é verbo de, ligação. Então eu já tenho que anotar essa informação, estar, verbo de ligação. E depois eu tenho feliz, que é um predicativo do sujeito, ou seja, uma característica do meu sujeito, que não está do ladinho do meu sujeito, está no predicado, depois do verbo. Então, eu tenho um verbo de ligação e um predicativo. Notem, todas as vezes que eu tenho um verbo de ligação e um predicativo, quem manda nesse predicado é esse predicativo, que nada mais é do que um nome. Lembra que eu falei que nome é adjetivo, locução adjetiva e substantivo? Aqui tem o feliz, que é adjetivo, então é um nome. E é ele que é o núcleo desse predicado. Será, professora? Tira o verbo para você ver. Ela, feliz. Perceba que a gente não perde tanto em sentido. Se não há perdas de sentido significativas, então isso quer dizer que este verbo aqui, por ser de ligação, ele é apenas um elo, ele não carrega em si uma grande carga de sentido. Quem carrega? O nome. E se é o nome que carrega, predicado nominal. Tá bom? Então, gravem na cabeça. Predicado nominal é formado por um verbo de ligação
mais um predicativo. Sempre, sempre. Se você aprender quais são os verbos de ligação e que esses adjetivos, locuções adjetivas ou mesmo substantivos remetem ao sujeito ou remetem ao objeto e estão ali fazendo esse serviço de predicativo, vocês já de cara vão identificar o predicado nominal de maneira muito tranquila, tá bom? É um conteúdo fácil, vocês não vão ter dificuldade com ele, até porque ele foi trabalhado em alguma medida no 7º ano também, tá? Então, ele se repete esse ano para a gente esclarecer bastante a base do período simples e vocês não terem dificuldade quando a gente entrar em período composto, tá bom? Então, vamos adiante. Os jogadores caminham pelo gramado. Note, os jogadores, nosso sujeito, um núcleo só, se a gente fosse classificar, sujeito simples, né? E essa parte em vermelho, ó, caminham pelo gramado, é o nosso predicado. Note, primeiro você vai no verbo. O verbo caminhar é de ação ou é de ligação? Eu caminho, tu caminhas, ele caminha. Ah, é uma ação, professora, que se executa. Então perceba, é uma ação muito importante nesse predicado? Vamos fazer um teste? Tenta tirar a ação do predicado, vamos ver se perde a informação. Os jogadores pelo gramado. Quando eu falo isso, não dá para saber o que esses jogadores estão fazendo pelo gramado. Perceba, eles correm pelo gramado, eles caminham, eles deitaram pelo gramado, eles exercitam-se pelo gramado, eles jogam pelo gramado. Sem a presença do verbo, eu não consigo identificar que ação é essa que eles executam. E a maior parte da informação está no verbo, porque é ele que ilumina o que eles estão fazendo. Então, por termos um verbo de ação que manda na informação desse predicado, nós temos um predicado verbal. Aí eu coloquei aqui do ladinho para vocês. Quando vocês têm um verbo de ação que manda no predicado, é um predicado verbal. Tá bom? Vamos adiante. Mais um passinho. Vocês têm aqui: os jogadores caminham pelo gramado cansados. Notem, os jogadores, nosso sujeito. Se fôssemos classificar, sujeito simples, não é? Então, caminham pelo gramado cansados, vocês vão notar que é o nosso predicado. Notem que a gente tem caminhar, que é um verbo de ação, e a gente tem cansados, que é um adjetivo que se refere a jogadores, é um predicativo, né? Nesse caso, um predicativo do sujeito. Então, eu tenho o verbo de ação e o nome, o predicativo. Todas as vezes que eu tenho um verbo de ação mais o predicativo, eu tenho um predicado que ele é verbo nominal, porque ele tem as duas coisas juntas, tá bom? Então, essas são as 3 classificações do predicado. É simples, é fácil, requer um raciocínio para encontrar o verbo, ver se ele é de ação ou de ligação, ver se ele manda no predicado sendo de ação sozinho, então ele é verbal. Se ele é de ação, mas ele também tem um adjetivo que ajuda a construir a ideia, que é o predicativo, então será verbo nominal. Por quê? Porque tem as duas coisas. Se nós tivermos uma situação em que o verbo ele é só de ligação e que quem manda nesse predicado é a informação do predicativo, ou seja, a característica do meu sujeito que mora no predicado, então isso vai me dizer que aqui eu tenho um predicado nominal, tá? Então, sempre prestar atenção, o predicado nominal ele vai ter só verbo de ligação seguido de um predicativo. O predicado verbal, ele vai ter um verbo significativo que manda no predicado. E o predicado verbo nominal vai ter as duas coisas, o verbo significativo e uma característica que remete ao sujeito ou ao objeto e também ajuda a estruturar a informação. Aí teremos as duas coisas juntas, tá bom? Para ficar mais explícito o que seria esse predicativo, que pode ser tanto do sujeito quanto do objeto. Olha, gente, o predicativo é um termo que confere ao sujeito ou ao objeto, seja ele direto ou indireto, uma característica. Então, perceba, tá? Que vocês têm 2 tipos de predicativo: o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Então, o predicativo que atribui uma característica, um estado ao sujeito ou ao objeto, ele funciona da seguinte maneira: olha o predicativo do sujeito. Ele indica uma característica, tá? Ou um estado desse sujeito que está depois do verbo, ou seja, está dentro do predicado, tá? É uma característica do meu sujeito que mora no predicado, depois do verbo, tá? Então, ó, Mônica está triste.
Mônica, nosso sujeito, está triste, nosso predicado. Notem, o verbo aqui é de ligação, é o verbo estar. Triste é uma característica de Mônica, que é meu sujeito. Então, triste é o meu predicativo do sujeito, tá? Uma característica do meu sujeito que mora no predicado, ou seja, mora depois do verbo, está depois do verbo. Tudo bem? Vamos ver o predicativo do objeto. Ele é menos comum, mas vocês precisam saber que ele existe e como ele funciona, tá? Então, ele indica uma característica ou um estado do objeto, ou seja, daquele complemento que entra para ajudar a fazer sentido ao verbo, que não faz sentido sozinho, né? Matéria do ano passado também, objeto direto, objeto indireto, ou seja, que completa verbo. O verbo precisa de um complemento e esse complemento chama-se objeto. Às vezes, esse objeto ainda precisa de mais um auxílio, que é o auxílio do predicativo do objeto. Então, como que isso funciona na prática? Eles julgaram o criminoso culpado. Eles é o nosso sujeito, né? Julgaram é o nosso verbo transitivo direto, ou seja, é o verbo que quem julga, julga alguém por alguma coisa. Concordam? Então, julgar não faz sentido sozinho. Vai precisar de um complemento. Então, julgaram quem? O criminoso. O criminoso entra para completar o verbo. Só que como que se julga alguém? Inocente ou culpado, não é? E aí, criminoso, fica faltando uma informação que é dada pelo predicativo, ó. Criminoso, culpado. Então, aqui temos um predicativo do objeto que ajuda a palavra, que ajuda o verbo a fazer sentido. Perceberam como é uma cadeia? Eu tenho uma palavra que ajuda a outra palavra, que ajuda a outra palavra. Então, eu tenho um verbo que não faz sentido sozinho, ele precisa do objeto. E esse objeto não faz sentido sozinho, eu preciso delimitar melhor a informação que ele traz. Então, por isso entra o predicativo do objeto aqui, tá? Então, essa é a diferença de predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Predicativo do sujeito, aquela minha característica do sujeito que mora lá no predicado, depois do verbo, mas se refere ao sujeito. Predicativo do objeto, o meu objeto está aqui, ele completou o verbo, mas ainda assim falta uma delimitação, uma informação melhor sobre ele. Entra o predicativo do objeto para fazer esse serviço. Tá bom? Notem que estudar análise sintática é fazer raciocínio lógico. Tudo é uma teia, uma trama que dá a sentença, que dá os textos. Tá bom? Então, é simples, é funcional, mas tem que prestar bastante atenção. Por isso, eu gravei a aula para não ter interrupção no fluxo da explicação, para facilitar a compreensão de vocês, para que eu não tenha paradas e que essas paradas venham a deixar alguma lacuna. Tá bom? Vamos praticar comigo, para ficar mais claro ainda. Ó, José chegou cansado. Vamos analisar juntos. José é meu sujeito. Eu vou marcar o sujeito sempre em vermelho, tá? Chegou cansado é meu predicado. Vou marcar aqui meu predicado sempre em azul. Então, eu já delimitei sujeito de predicado. Agora, eu quero analisar que tipo de predicado é esse. Chegou cansado. Eu vou primeiro no verbo. Esse verbo é de ação? Chegar. Ou de ligação? Notem, chegar está lá no FESPACT? Não, né? Não é um verbo de ligação. Ele é um verbo de ação, a ação de chegar. Então, eu já tenho aqui marcado que eu tenho um verbo de ação que constrói o meu predicado. E depois dele vem quem? Depois dele vem cansado. Cansado. Quem está cansado? José. Ah, então cansado é uma característica do José que está no predicado. Então, eu tenho aqui um predicativo do sujeito, que é um adjetivo. É um adjetivo, é um nome. Então, automaticamente, quando eu tenho ação mais predicativo do sujeito, eu vou ter, então, um predicado, né? Que é verbo, porque tem o verbo de ação, que é super importante, e tem o nome também. Então, verbo nominal. Tem as duas coisas, tá? O outro exemplo que eu vou fazer com vocês para reforçar um pouco mais. O espetáculo foi emocionante. De quem estamos falando? Do espetáculo. Ah, do espetáculo. Do espetáculo. Vamos marcar aqui em vermelhinho. Lembra que eu falei que eu ia marcar o nosso sujeito? Sempre em vermelhinho? Então, vamos marcar ele aqui.
Então, o espetáculo é meu sujeito. Foi emocionante é meu predicado. Eu vou marcar em azulzinho, como eu prometi para vocês. Agora, vamos olhar esse predicado para ver que tipo que ele é. Foi emocionante. Foi é do verbo ser, conjugado, só que no passado, né? Eu sou, ele é, ele foi. Notaram? Então, aqui eu tenho um verbo de ligação à minha disposição. Notem, eu tenho o verbo de ligação, né? Quando eu tenho um verbo de ligação, na sequência vem uma característica do meu sujeito, que mora no predicado, que eu chamo de predicativo do sujeito. Notem, eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Quando eu tenho essas duas coisas juntas, eu tenho o que eu chamo de predicado nominal. Por quê? Porque quem manda nesse predicado aqui é o nome, ou seja, é emocionante, a característica do meu sujeito que mora no predicado. Como assim do meu sujeito? O espetáculo é meu sujeito. Quem foi emocionante? O espetáculo. Notaram? Então, eu tenho aqui uma característica do meu sujeito que mora no predicado. É um predicativo do sujeito. Isso me faz classificar este nosso predicado aqui como predicado nominal. Tá bom? Notaram como que funciona? Estou fazendo os esqueminhas aqui com vocês para facilitar a compreensão, tá bom? Deixa eu pôr em azulzinho também para ficar padronizado igual ao outro. Vamos ao nosso próximo exemplo. O professor já corrigiu as provas. O professor, notem, é de quem se fala, então ele é o nosso sujeito, né? Nosso sujeito aqui da oração. Já corrigiu as provas, nosso predicado. Então, vou marcar em azulzinho, tá? Ele já, ele já corrigiu as provas, certo? Esse é o nosso predicado. Vamos olhar para ele. Notem que vocês têm aqui corrigir, que é um verbo de ação, não é de ligação. Tem corrigir lá no FESPAC TV? Não, porque corrigir é um ato de avaliar alguma coisa, né? Então, aqui é uma ação executada pelo professor. Este ato manda no predicado? Vamos ver, vamos tirar ele daqui para fazer um teste. O professor já as provas. Se eu tirar o verbo, eu não sei se ele corrigiu, eu não sei se ele arquivou, eu não sei se ele entregou, eu não sei se ele aplicou. Note que é no verbo que mora a informação central do que o professor fez com as provas. Então, por essa razão, quem manda nesse predicado é o verbo de ação. Quando o predicado tem um verbo de ação mandando no processo, então nós temos um predicado que a gente chama de predicado verbal. Tá bom? Então, notem que aqui vocês têm o predicado verbal. Perceberam como que funciona? Queria fazer essas frases com vocês para ir delimitando e explicando para vocês passo a passo do processo, para que vocês pudessem ter condições de encontrar quando é predicado verbal, quando é predicado nominal e quando tem as duas coisas juntas, que é o verbo nominal. Tá bom? Então, quero que vocês agora entrem no Classroom, tá? Vocês praticaram comigo, fizemos os exemplos, depois fizemos mais 3 frases para reforçar a explicação. Então, agora vocês vão entrar no quiz, que tem à disposição de vocês lá no Classroom, e vão fazer os exercícios sobre tipos de predicado, colocando em prática essa explicação que eu dei agora, tá? Focados, concentrados, avaliando todas as possibilidades, fazendo o teste. É verbo de ação, é verbo de ligação, essa característica, ela remete ao meu sujeito e mora no predicado, é um predicativo, tá? Fazendo todo o traquejo necessário para vocês poderem fazer as atividades de forma muito tranquila, tá? Então, foquem lá, ok? Bons estudos para vocês. Eu estou online no Classroom nesse momento, à disposição de vocês, para que vocês possam, por acaso, se tiverem dúvidas, tirar as dúvidas comigo. Terminou de fazer
o quiz com a atividade, tira uma foto dele, anexa na atividade e manda para mim. Envia a atividade para mim. Tá bom? Para eu saber que você fez e praticou o conteúdo. Não se esqueçam, quem está devendo atividade avaliativa, entra no Classroom, faça para deixar tudo em dia, que a partir da semana que vem começam as ligações para os pais. Tá bom? Um beijinho para vocês, fiquem com Deus. Estou lá no Classroom, deixem comentários na postagem do exercício caso vocês tenham dúvida.